Olá pessoal, continuando então aqui nossos vídeos sobre uma visão sistêmica, hoje eu vou falar sobre o equilíbrio no ajudar, tá bom? A gente vem de uma cultura, nossa cultura brasileira, ela é muito baseada nessa ideia do ajudar, nessa ideia da caridade, nessa ideia de a gente ter misericórdia ou muitas vezes ter pena pelos outros, né? E isso faz com que a gente viva uma série de desequilíbrios dentro dos nossos sistemas, dentro das coisas às quais nós fazemos parte, né? O que é que eu teria a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, o Bert Hellinger, ele concentra melhor essas ideias num livro chamado As Ordens da Ajuda, onde ele diz que no processo de ajudar, a gente sempre tem que ajudar mantendo o nosso lugar, tá bom? Dizendo de uma maneira bem clara para que fique capaz da gente entender, né? Se você tem uma criança e a criança tem uma tarefa de casa, ajudar não significa fazer a tarefa de casa por ela. Ajudar significa dar princípios de soluções, princípios de resposta, para que aquela criança possa desenvolver e pesquisar e responder por ela mesma a sua tarefa de casa. Por quê? Porque a tarefa de casa vai ser fundamental para que aquela criança possa se desenvolver nos estudos e nos conteúdos que ela tem que aprender, né? Então, nesse sentido, se um pai ou uma mãe ou um familiar responde a tarefa de casa pela criança, ocorre que aquela criança ela se livrou do problema, que é a tarefa de casa, ela pode ir brincar, ela pode ir, né, ser feliz, mas aquela criança não está aprendendo aquilo que devia aprender e isso vai gerar um desequilíbrio maior lá na frente, tá bom? E isso vale para a vida, gente. Isso é uma grande metáfora que vale para a nossa vida como um todo também, né? Quando nos desafios existenciais, nos problemas existenciais, nós resolvemos pelo outro os seus problemas, as suas tarefas de casa, nós estamos impedindo que aquele outro passe pelo processo de aprendizado que ele tem que passar, né? Nós podemos, no processo de ajuda, por exemplo, quando você tem um profissional de ajuda, você pode dar princípios de soluções, né? Nesse sentido, vamos supor, o médico, ele passa o tratamento, ele passa o medicamento, mas ele não vai lá todos os dias na casa da pessoa dar o medicamento na boca da pessoa. Ela tem que fazer o mínimo de se cuidar, né? De fazer aquelas coisas ali que o médico passou como tratamento, né? Um fisioterapeuta também, ele vai fazer ali exercícios com a pessoa, ele vai ajudar, mas se a pessoa não for lá todos os dias, não fizer a sua parte, vai ser difícil que ela melhore, né? Nesse sentido, dentro de um processo de terapia também, as pessoas elas muitas vezes procuram soluções mágicas, elas acham que basta chegar aqui que o psicólogo vai fazer alguma coisa mágica e elas vão sair daqui curadas, né? E o processo de terapia envolve muitas coisas, mas dentre essas muitas coisas envolve um primeiro processo que seria de limpeza emocional, limpeza de situações aí que ficaram reprimidas e escondidas e não faladas, mas envolve também um processo de tomada de decisão, de tomada de escolhas, de conscientização, e esse processo o psicólogo jamais pode fazer pelo seu cliente, né? Isso vai acontecendo no nível de cada um, na consciência de cada um, no ritmo de cada um, tá bom? Então, nesse sentido, não tem como a gente dar consciência para o outro, né? Não tem como a gente tirar o outro de seus problemas, de seus adoecimentos, de suas situações, tá bom? Dentro de uma família, a gente vê muito isso também, né? Vamos supor, eu estava atendendo uma moça, estava me lembrando aqui que ela estava muito preocupada porque o irmão tinha sido preso e, obviamente, seus pais estavam completamente preocupados e se sentindo mal, e ela se sentindo muito mal pelo irmão preso e pelos pais, porque os pais estavam se sentindo mal também, né? E a gente estava trabalhando toda essa ideia, toda essa linha de que o irmão ele seguiu o seu destino, ele tem as suas escolhas, também não se trata de julgar o que é bom e o que é mal, né? Poderia ser uma doença ao invés da prisão, eu estou só dando esse exemplo dessa pessoa que eu atendi, mas ela não poderia pegar pelos pais a sua tarefa de casa, que seria essa preocupação dos pais, e ela não poderia pegar pelo irmão a tarefa de casa dele, né? Então, nesse sentido, ocupar o seu lugar e ajudar como irmã ou ajudar como filha seria o melhor, né? E não pegar para si aquele problema, aquele desafio existencial que pertence ao outro, tá bom? Então, nesse sentido, é importante a gente perceber que quando a gente ajuda mais do que o que devia ajudar, a gente sai do nosso lugar, e isso gera um desequilíbrio, e isso muito provavelmente vai gerar também um processo de raiva, um processo de mal-estar, um processo de
porque aquela pessoa que recebe mais do que o que deveria receber, ela se sente endividada, ela se sente com uma dívida que ela não é capaz de pagar, né? E igual a criança lá que fizeram a tarefa de casa por ela, ela sente que não aprendeu o que tinha que aprender, porque foi realmente tirado dela essa tarefa de casa, né? Então quem tem mais consciência deve ter essa percepção de que eu não devo resolver pelo outro. Então ajudar com ordem quer dizer ajudar mantendo o meu lugar, ajudar reconhecendo que o outro é capaz de lidar com os desafios que ele está vivenciando, que ela está vivenciando naquele momento, né? Isso significa reconhecer também que o outro, ele é plenamente capaz de viver aqueles desafios que chegam até ele, né? Isso vale principalmente quando o outro ele é adulto, né? Por exemplo, se eu quero ajudar o meu irmão que é adulto, mas eu vejo que ele é adulto, né? Eu não preciso de fato pegar para mim os problemas que são dele ou que são dela, porque aquela pessoa é plenamente capaz de lidar com seus desafios. Isso vale para os pais também, né? Muitas pessoas tendem a ver os pais como se fossem crianças, como se fossem frágeis, né? E muitas vezes a gente vai fazer uma conta, né? Eu pergunto muito para os clientes assim, quantos anos esse pai, essa mãe viveu antes de você nascer, né? E aí às vezes a gente vem com algo do tipo, essa pessoa tinha 35 anos quando me teve, né? Então eu mostro assim, olha só, então essa pessoa tem pelo menos esses 35 anos que ela viveu sem você, né? Então ela é totalmente capaz de passar pelos problemas dela, pelos desafios, pelas escolhas, e você não tem o dever de pegar para você esses pesos, você não tem o dever de resolver pelas pessoas aquilo que seria um problema existencial delas. Você pode ajudar, mas sempre mantendo o seu lugar. Por exemplo, para os filhos ajudarem os pais, eles têm que manter esse lugar de filhos, saber que não podem resolver pelos pais, podem ajudar. Para os irmãos ajudarem irmãos, ou para um casal ajudar a outra pessoa também numa relação de casal, ou amigos, por exemplo, né? Tem que manter essa ligação de pé de igualdade. Porque se um doa demais, por exemplo, numa relação de casal onde o homem doa muito para uma mulher, ele acaba ocupando o papel de pai dessa mulher. Onde uma mulher acaba doando demais para um homem, ela acaba ocupando esse lugar de mãe desse homem, e isso gera desequilíbrios também numa relação, tá bom? E nas relações de amigos também. Se a gente doa demais para um amigo, a gente acaba ocupando o lugar de pai ou de mãe desse amigo, dessa amiga. Isso vai gerar um grande desequilíbrio. Então, ao ajudar, nós devemos manter a ordem, devemos manter o nosso lugar, devemos reconhecer que o outro é plenamente capaz de lidar com o seu próprio destino, né? Por isso também a gente recomenda que a primeira coisa que a gente deve fazer ao falar nessa questão de ajuda é sempre indicar que a pessoa procure ajuda profissional, né? De um profissional treinado, um profissional habilitado a lidar com aqueles problemas. Então a pessoa está doente, tem que procurar um médico. A pessoa está com algum distúrbio como ansiedade, depressão, tem que procurar um psicólogo. Temos que procurar o tratamento adequado no local adequado, ao invés da gente sempre postergar, como a gente muitas vezes faz, né? Ou a gente levar para o lugar que não é adequado, né? A pessoa está com depressão e quer se curar muitas vezes baseado apenas nos amigos ou em outros processos que vão ser aí, né, questionáveis, tá bom? Então, fica essas percepções. Nosso vídeo já está ficando muito longo, eu vou encerrando por aqui e a gente continua nos próximos vídeos. Grande abraço!